Olá pessoal, meu nome é Marco Túlio Cavalcante, eu sou médico urologista e andrologista e neste vídeo vamos falar sobre pressão peniana. Relação de pressão peniana, rigidez do pênis e variação do tamanho do seu pênis que você pode ter notado dependendo do dia, da semana, da época. Então, muitos homens vêm aqui no meu consultório e falam: nossa doutor, mas tem uma variação muito grande, tanto do tamanho quanto do calibre do pênis ereto em certas situações. E eles não entendem muitas vezes o porquê isso está acontecendo. Então, este vídeo é para esclarecer isso, e se já aconteceu alguma vez com você, deixa aqui nos comentários, tá? Então, eu vou explicar como funciona, qual é a pressão ideal interna dentro do pênis, do miolo do pênis, do corpo cavernoso, né, uma pressão intracavernosa para ter uma ereção boa, né? A gente vai explicar por que ocorre essas variação da pressão também, tá? E qual o limite máximo de pressão que você pode, que o pênis aguenta também, né? Então, são informações importantes, interessantes, que eu estou fornecendo aqui de forma gratuita. Então é um conteúdo aqui que a gente tem no canal que muitos podem até vender cursos e tudo, mas não é o intuito. Eu estou fornecendo aqui informações gratuitas porque eu sei que muita gente não tem condição de pagar uma consulta, né? Então fica realmente bem informado para sua saúde, né? Então, para melhoria da sua saúde e qualidade de vida. E eu só peço 3 coisas. Deixa o like, isso deixa o vídeo relevante. Deixa o seu comentário se você gostou do vídeo, se você tem essa questão de variação de tamanho, de rigidez do seu pênis. E também se inscreve no canal, toca no sininho para você ficar sempre antenado com saúde e performance masculina, tá bom? Então vamos começar. Qual a rigidez média do pênis para poder ter uma ereção? Em torno de 60 a 90 milímetros de mercúrio. Você lembra aquela pressão 12 por 8? Né? Que quando você afere, ele fala, minha pressão está 12 por 8. 12 é os 120 milímetros de mercúrio e o 8 é 80 milímetros de mercúrio, né? Então, o de cima é a pressão que a gente chama de sistólica, a máxima, e a pressão diastólica é a mínima. Então, 80 milímetros. Então, para você ter uma ereção, você precisa estar a pressão do pênis precisa estar maior do que a pressão menor sanguínea. Por exemplo, se a sua é 80, se a sua mínima é 80, 12 por 8, a pressão do pênis tem que estar maior do que 80. Por quê? Porque senão você vai escapar muito sangue, né, do seu pênis. Vai ficar entrando e saindo, entrando e saindo. Então, a pressão do pênis tem que estar acima da sua pressão diastólica para poder ter uma ereção razoável. Geralmente, o pênis está bem rígido e a gente aqui que faz exame sempre para avaliar, fazer o teste de ereção, fazer ultrassom, a gente faz ultrassom Doppler peniano com fármacoereção para avaliar a hemodinâmica do pênis. Nós vemos que quando o pênis atinge uma rigidez máxima, a pressão interna do pênis, lógico, a gente não mede a pressão, mas indiretamente a gente vai saber disso. Com o Doppler, a gente vê que não tem fluxo no pênis. Então, quer dizer, se não tem fluxo no pênis, a pressão lá dentro do pênis, ela está acima da pressão sistólica, que é a pressão máxima, né, do indivíduo. Por exemplo, se a sua pressão máxima é 14 por 9, que é 140 milímetros de mercúrio por 90 milímetros de mercúrio. E se a sua ereção está tão forte que a gente passa um aparelho e não vê circulação nenhuma ali, o pênis está todo realmente rígido, a gente sabe
que a pressão dentro do pênis ele está acima de 140 milímetros de mercúrio, né? E para você ter assim uma ideia, boas ereções, ereções muito mais fortes mesmo, é acima de 180 milímetros de mercúrio, tá? Então, por exemplo, quando a gente pede para fazer exercícios com bomba de vácuo, a gente coloca um limite ali de 200 milímetros de mercúrio, também para não machucar o pênis. Ele vai dilatar, vai exercitar, lógico, com protocolos adequados, com recomendação de especialista, mas com tempo adequado também. Então, a gente pede no máximo ali para 200 milímetros de mercúrio, tá? E qual é o máximo de rigidez que o seu pênis aguenta, né? Então, estudos mostram que pacientes que fraturam o pênis, né? Fazem análises da parede do pênis de cada indivíduo, né? No microscópio, com histologia, e também por outros estudos, eles viram que para fraturar um pênis precisa de até 1.500 milímetros de mercúrio. E isso, pessoal, dá mais ou menos 29 PSI. PSI é pounds per square inch, que é libras por polegada quadrada, né? E, para você ter uma ideia, essa é a medida que se usa para encher pneu de carro, pneu da sua bicicleta. E você provavelmente já encheu o pneu do seu carro ali com 30 PSI, né? De pressão. Você vê que está ali, legal, dá para rodar ali num pneu de um carro. Imagina que o seu pênis ele tem uma capacidade até aproximadamente 29 PSI, né? Então, acima disso, se for uma coisa súbita, pode quebrar o pênis. Então, essas são informações realmente curiosas, né, para a maioria de vocês, e também para saber que essa pressão, essa variação de pressão que você pode ter, pode impactar tanto no tamanho do seu pênis quanto no calibre, isso variar de caso para caso. Por exemplo, numa relação que você está mais excitado, numa relação que você recebeu ali um sexo oral, que a parceria ficou fazendo um vácuo ali mais tempo com a boca, ficou ali excitando mais, e você está com uma saúde boa, sua circulação está boa, e você pode ter uma pressão maior de entrada de sangue, um relaxamento maior do pênis, e isso distender mais a túnica albugínea, que tem uma fração de elastina, que é elástica, e realmente você atingir calibres maiores e tamanhos maiores a depender dessa pressão. Então, por isso que tem relação que você vai estar com o pênis maior e mais grosso, e vai ter relação que você vai estar com o pênis um pouco menor e um pouco mais fino. Nessa relação que você estava com o pênis um pouco menor e um pouco mais fino, provavelmente sua pressão não estava tão boa, tá? Então, esses são os números aí que vocês têm que ter na cabeça, até como curiosidade, e a resposta de uma pergunta que eu recebo aqui frequentemente, que é, poxa, por que tem dia que está melhor e tem dia que não está em relação ao tamanho e calibre do pênis na ereção? Então, está respondido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, toca no sininho, faça um comentário se você gostou do vídeo, se foi interessante, ou então se você tem alguma dúvida. Um abraço, até os próximos vídeos.